Você sabia que, à luz da Bíblia, e fazendo uma análise tanto sociológica quanto missiológica, a Igreja de Cristo ela tem dois grandes desafios. O primeiro desafio é cumprir o ID de Jesus, que, num resumo, é levar a mensagem do Evangelho àqueles que não conhecem o Evangelho até então, para que os mesmos, por uma obra e graça do Espírito Santo, venham a conhecer Cristo e ter a aplicabilidade do Evangelho nos vossos corações e reproduzindo o mesmo com um novo estilo de vida. Isto é o resumo de cumprir o ID de Jesus Cristo. É o primeiro grande desafio da igreja. Suas atividades ao lado de fora, entendendo que o campo é o mundo. Mas o segundo grande desafio, e este eu considero um desafio árduo, totalmente árduo. Que desafio é este? É fazer com que os seus membros, aqueles que estão inseridos dentro da igreja local, venham crer no Evangelho. Como assim? A grande crise que a igreja evangélica está vivenciando neste tempo do fim são crentes inseridos na igreja que não vivem o Evangelho. Esse é o caos, é o diagnóstico que aponta uma doença espiritual, um processo de degeneração, onde a igreja não desenvolve, não cresce, não tem avanço, não tem êxito nos seus projetos, porque dentro dela existem crentes que não vivem o Evangelho. E a grande questão: por que esses crentes não vivem o Evangelho? É por causa do diabo? Não. É por causa da pressão do mundo sobre eles? Também não. Por que então esses crentes não vivem no Evangelho? Ou, digo, não vivem a essência do Evangelho? Por uma única questão: porque eles nunca creram no Evangelho. Quando você crer no Evangelho, não tem diabo, não tem demônios, não tem mundo, não tem manipulação, não tem mídia, não tem estratégia, não tem conceitos ideológicos que venham manipular ou alterar seu estilo de vida, porque você crer no Evangelho. E quando você crer no Evangelho, é uma sinalização que você teve, que esta pessoa teve uma experiência pessoal com Jesus Cristo. Logo, se tem uma experiência pessoal com Jesus e crer no Evangelho, automaticamente esta pessoa vai viver o Evangelho. E o que é viver o Evangelho? É obedecer os códigos éticos, morais, espirituais, estabelecidos, ensinados, propostos por Jesus. E que códigos são esses? A gente pode chamar como a lei do amor, a doutrina de Cristo, e você pode visualizar isto no Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha nada mais é do que um estilo de vida para aqueles que creem no Evangelho de Jesus Cristo. E a grande dificuldade que a igreja cristã está enfrentando hoje é que ela está
perdendo a identidade. Agora, por que a igreja está perdendo a identidade? Porque os seus membros estão inseridos dentro dela sem nenhum tipo de identidade cristã. E a causa? Não creem no Evangelho. Logo, não conseguem viver o Evangelho. Quando Paulo disse, não me envergonho do Evangelho de Cristo, é porque Paulo cria no Evangelho e vivia no Evangelho. Paulo não só vivia no Evangelho, o Evangelho era o seu padrão de vida. Paulo tinha um estilo de vida regido pelo Evangelho. Hoje, se a Igreja de Cristo ela quer viver uma fase salutar de manifestação da presença de Deus, comunhão com Deus e ter uma identificação com o próprio Deus, esta igreja tem que superar estes desafios e principalmente o desafio interno, que é discipular, doutrinar, ensinar e formatar via a palavra de Deus, a operacionalidade do Espírito Santo, o caráter de Cristo nesta pessoa ou nos seus membros, para que esses membros venham viver o Evangelho. Volto a dizer, uma crise de identidade onde o estilo de vida que essa geração de crentes está levando não condiz com a realidade bíblica, com a realidade cristã e com a veracidade do Evangelho. E a grande crise, eu volto a enfatizar isso, são pessoas que estão dentro da igreja, mas não creem no Evangelho. Porque se cresce realmente no Evangelho, haveria novidade de vida, caráter de Cristo, produção do fruto do Espírito, vida de santidade, comunhão com Deus, reprodução do Cristo na própria vida. E tudo isso é resultante de uma pessoa que vive o Evangelho. Agora, não adianta falar, pregar do Evangelho, quando o Evangelho não é a essência da sua própria vida. Nós não queremos apenas palavras, queremos um testemunho de vida que condiz com a veracidade do Evangelho e que conduz à garantia de uma salvação por meio de uma comunhão diária com Cristo, com o selo do Espírito Santo e com uma reprodução da natureza divina na face da terra, via uma vida comprometida em viver o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então acordem, chegou a hora de viver o Evangelho.